Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Para poder fazer esse debate, essa discussão sobre a desinstitucionalização e o cuidado das pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, trago a proposição de trazer mesmo a experiência aqui do estado do Ceará e alguns apontamentos das iniciativas que nós aqui realizamos para poder endossar muitas das pontuações já feitas pelo Marden e para poder tentar contemplar em alguma proporção o tema proposto para essa tarde. Não posso deixar de começar sem dizer quem sou e de onde sou. Então, eu sou de uma terra em que o povo padece, mas nunca esmorece. De uma terra adorada que a cabocla do riso na boca zomba do sofrer. Não nego meu nome, meu sangue, não nego meu nome, olho para a fome ou para qualquer dificuldade e pergunto o que há. Eu sou brasileiro, sou filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. E é com essa citação de um poema do querido, famoso Patativa do Assaré, a gente inicia aqui a nossa apresentação, situando que realidade geográfica a gente está falando. Então, o Ceará ele é um estado que contém 184 municípios, dividido em 5 grandes regiões de saúde, com 22 áreas descentralizadas de saúde, totalizando mais de 9 milhões de habitantes no estado, sendo que quase 3 milhões desses habitantes estão na capital, na cidade de Fortaleza. Isso faz da gente o 8º estado mais populoso do Brasil e com a 4ª capital mais populosa do país, números esses que já vão sinalizar um pouco dos desafios, também que a gente enfrenta a partir disso. Mas, apesar da poesia, apesar do bom humor, também é importante dizer que eu sou da terra de Damião Ximenes Lopes, Damião Ximenes Lopes, cearense, natural de Sobral, um jovem de 30 anos que o seu caso ficou internacionalmente conhecido por ter sido vítima de maus tratos e tortura ao procurar uma unidade de saúde, uma clínica psiquiátrica chamada Casa de Repouso Guararapes, na cidade de Sobral, vindo a falecer nesse local no ano de 1999. O caso de Damião Ximenes Lopes foi um caso bastante expressivo e levou o Brasil a receber a sua primeira condenação na Corte Interamericana dos Direitos Humanos em 2006. Em função disso, nós tivemos aí, essa primeira condenação na Corte Interamericana. O Brasil precisou fazer um grande movimento para que algumas ações importantes, e políticas pudessem ser desenvolvidas e implementadas para fazer frente a essa situação e aprimorar, a atenção às pessoas com transtorno mental. E o estado do Ceará, como já foi dito em outras oportunidades, e o Marden ressaltou, dentro dessa perspectiva da política antimanicomial, o estado do Ceará se tornou o primeiro estado da federação a implementar a política antimanicomial a partir daquilo que prevê a Resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça. Obviamente que isso é um elemento que muito nos orgulha, muito nos deixa feliz, fruto de muito trabalho, de muito empenho, do enfrentamento de muitos desafios, mas eu costumo dizer que, sobretudo, essa é uma resposta necessária que o estado do Ceará devia a Damião Ximenes Lopes. Então, é com essa perspectiva que a gente vem desenvolvendo as nossas ações. Pensar na desinstitucionalização para a gente é pensar inicialmente no local, que foi o locus de maior expressividade dos processos de desinstitucionalização aqui no Ceará até então, que foi o manicômio judiciário cearense, o chamado Instituto Psiquiátrico Governador Estênio Gomes. Como vocês podem visualizar nessa imagem, ele absolutamente não tinha nada de instituto, não tinha nada de unidade de saúde, não tinha nada de atenção psicossocial e não passava absolutamente de um espaço manicomial e prisional, uma vez que ele estava localizado no complexo penitenciário de Itaitinga, que é um município que comporta alguns grandes complexos de grandes unidades prisionais aqui na região metropolitana de Fortaleza. O manicômio judiciário ele foi inaugurado no ano de 1969, teve sua interdição parcial em 2003 e nós conseguimos efetivar a sua desativação, a encerrar suas atividades no ano de 2024, quase 55 anos após a sua fundação. Então, uma longa trajetória de existência desse espaço, onde muitas pessoas foram perdendo ali as suas vidas. Quando eu falo que essas pessoas foram perdendo as suas vidas, eu falo não apenas sobre o falecimento de pessoas, mas eu falo também sobre essas pessoas terem despidas a sua essência
vivência, né, as suas esperanças, os seus sonhos, as suas possibilidades de vida. Quando nós começamos a atuar sobre o manicômio judiciário, né, aqui no estado do Ceará, essa era uma unidade que contava com aproximadamente 130 pacientes. Então, vocês podem ver também a partir dessa imagem como era um pouco, né, do cotidiano dessas pessoas dentro dessa unidade, sem grandes atividades, né, sem grandes ações desenvolvidas de cunho terapêutico e psicossocial. Dentro de um panorama geral, eram pessoas do sexo masculino, né, de um perfil jovem, eram homens jovens, majoritariamente pessoas negras, com o nível de escolaridade dentro da categoria de analfabetismo, e aqueles que tinham profissões, antes de estarem ali dentro do manicômio judiciário, essas eram profissões tidas como de pouco prestígio ou profissões que não exigiam grande qualificação técnica e educacional. Também, dentro de um panorama de qual era o público do manicômio judiciário, a gente tem aí dentro dessa perspectiva jurídica, essas pessoas eram pessoas que estavam lá para cumprimento de medida de segurança, né, obviamente, mas haviam também outros perfis, outras situações jurídicas que estavam perpassando essas pessoas. Por exemplo, algumas estavam em internação temporárias, outros estavam aguardando a realização do incidente de insanidade mental, também havia aqueles que tinham sido transferidos de outras unidades prisionais comuns para realizar algum tratamento psiquiátrico. Muito embora, né, como eu já relatei antes, aquele espaço ele não tinha muito o que oferecer um real tratamento de saúde. E aí alguns desafios importantes, expressivos, eles foram identificados quando nós começamos a atuar dentro desse espaço. Então, essa dificuldade de um diagnóstico preciso, né, uma vez que não tinha um acompanhamento realmente sistemático e bem consolidado de saúde dentro desse espaço, os diagnósticos eles eram bastante imprecisos. Tratamento hipermedicalizado, a carência de equipes multiprofissionais que pudessem fazer um trabalho mais consistente de caráter psicossocial, a total restrição de liberdade, né, e por um tempo bastante prolongado, as dificuldades de acesso às garantias legais, como, por exemplo, muitos pacientes sequer tinham documentação civil. Então, isso também está contemplado dentro desses desafios que nós estamos identificando. A ausência de um trabalho integrado no sentido do resgate, do suporte familiar e comunitário. Então, nós tínhamos pessoas que estavam lá há décadas sem qualquer trabalho sido feito de tentativa de resgate ou de reestabelecimento dos vínculos comunitários e familiares dessas pessoas. E também, junto a isso, soma-se o fato de que eles estavam dentro desse ambiente totalmente prisional, portanto, sobre eles estava vigente as regras e os procedimentos de disciplina próprios do sistema prisional, que também é um fator bastante importante de adoecimento, né, ou de agravo do adoecimento em saúde mental já existente. Dentro dessa perspectiva da desinstitucionalização desses pacientes, um ponto muito importante que nós apostamos muito aqui no estado do Ceará foi o diálogo com o sistema de justiça e com o CEIMPA, que é esse Comitê Estadual Interinstitucional de Monitoramento da Política Antimanicomial do Poder Judiciário. E aí é importante destacar que, muito embora, né, o CEIMPA ele esteja previsto ali a partir da resolução do Conselho Nacional de Justiça em 2023, e ele tenha se instituído também aqui no estado do Ceará a partir de 2023, então logo a resolução do Conselho Nacional de Justiça foi publicada, já havia um movimento muito semelhante, né, acontecendo desde antes. Desde 2016 haviam alguns esforços iniciais para se montar grupos de trabalho com uma estrutura semelhante àquela prevista pelo CEIMPA, mas é basicamente a partir do ano de 2019, no comecinho de 2020, que se estrutura aqui no estado do Ceará um grupo de trabalho intitulado como Grupo de Trabalho Interinstitucional de Saúde Mental no Sistema Prisional, e já tinha essa configuração que viria a ser proposta posteriormente pelo CEIMPA, né? Essa proposta interinstitucional de diálogo com a presença de diversos atores. Então, essa configuração nós já vínhamos trabalhando desde 2019, com entes do Poder Executivo, como a Secretaria de Saúde do Estado, Secretarias Municipais de Saúde, a Secretaria da Administração Penitenciária, Secretaria dos Direitos Humanos, mas também o Poder Judiciário, presente através do próprio Tribunal de Justiça do Ceará, Ministério Público, Defensoria Pública e também alguns outros atores dos órgãos de controle dos movimentos sociais, como, por exemplo, o Comitê da Luta Antimanicomial. Então, a gente já começou a trabalhar, digamos que anteriormente, dentro da perspectiva que viria
viria em 2003 a ser orientada a partir da resolução. E então, a partir dentro dessa perspectiva, nós começamos a estabelecer essa rotina de agenda técnicas, né, de diálogo, de oficinas formativas, de eventos para o fomento e a socialização dessa temática e das ações a serem executadas. A partir disso, nós conseguimos desenvolver alguns fluxos e produção de alguns documentos informativos para que nós pudéssemos começar, então, a estabelecer algumas diretrizes, alguns direcionamentos mais concretos para a atuação dessa pauta, sobretudo relacionada à desinstitucionalização. Então, com isso, a equipe EAP ganha ainda mais força para desenvolver as suas atividades e a gente começa, então, a atuar de forma muito mais efetiva, né, dentro dessa perspectiva das avaliações biopsicossociais, da realização dos estudos de caso, a elaboração de relatórios técnicos, né, subsidiando as equipes da RAPS, né, dos territórios na elaboração dos projetos terapêuticos singulares e tudo isso servindo também de subsídio para que os juízes pudessem ir tomando as suas decisões à luz da política antimanicomial. E então apresento aqui algumas imagens, né, que vão retratar um pouco desses movimentos que eu citei para vocês, como por exemplo a constituição do CEIM, para esse espaço de diálogo, né, interinstitucional, bastante colaborativo, participativo, as nossas oficinas e processos formativos realizados junto ao sistema de justiça, com juízes, promotores, defensores públicos, para alinhamento de fluxos, para definição de diretrizes, também aqui da mesma maneira, esse retrato, e também alguns eventos que nós apostamos, né, em realizar, aberto ao público de um modo geral, à academia também, para que a gente pudesse disseminar, né, um pouco dessa discussão relacionada à política antimanicomial e aos processos de desinstitucionalização. Como eu falei, nós produzimos alguns materiais, né, esse aqui é o exemplo de um desses materiais, uma cartilha bastante lúdica, né, em formato de quadrinhos, uma parceria a partir do Tribunal de Justiça do Ceará, também para que pudesse ir aos poucos orientando e disseminando essas informações, esses fluxos, essas diretrizes com os atores do sistema de justiça e também da rede de atenção psicossocial. Sempre dentro dessa perspectiva das nossas idas às unidades prisionais, estando perto, né, fazendo os estudos de caso, as avaliações biopsicossociais, para que nós pudéssemos avançar nessa pauta. Junto a isso, um outro aspecto importante que nós adotamos foi as articulações intersetoriais. Então, isso foi algo que nós apostamos bastante aqui no Ceará, e isso se deu basicamente através da realização de uma agenda sistemática de ciclos formativos, né, ciclos de oficinas, ações formativas para alinhamento conceitual, para construção de fluxos, para avaliação das ações e para pactuação ou repactuação de novos fluxos para o desenvolvimento das ações de desinstitucionalização e também de acompanhamento das pessoas com transtorno mental em conflito com a lei. Nós temos desenvolvido, né, desde lá até aqui, uma série de reuniões técnicas e visitas institucionais, né, a esses atores. Inclusive, cheguei ontem de um roteiro grande de viagem pelo interior do estado, desde segunda-feira, também visitando vários municípios, conversando com várias equipes, e estabelecendo justamente esse canal de diálogo, fortalecendo os fluxos, fortalecendo as estratégias que têm sido adotadas para o acompanhamento desses pacientes. Apresento também, né, algumas imagens que vão retratar. Nós conseguimos realizar uma série de ciclos de oficinas, onde nós tivemos a oportunidade de abranger a RAPS dos 184 municípios do estado. Tivemos uma boa adesão a essa proposta, além de trazer também dessas pessoas até aqui onde nós estamos, né, a equipe AP fica aqui situada na capital, né, em Fortaleza, mas para além de trazer essas pessoas até aqui para a realização desse ciclo de oficinas, nós também fazemos o movimento de ir, né, então aqui vocês podem ver diversos momentos em que nós estivemos nas mais diversas regiões do interior do estado para essas reuniões técnicas regionalizadas de sensibilização e mobilização da rede de atenção psicossocial. Nós conseguimos compreender aqui que um dos fatores mais importantes para que nós pudéssemos garantir o desenvolvimento das nossas ações era a proximidade com os territórios, a proximidade com as equipes da RAPS, e tem sido muito isso que a gente tem apostado e desenvolvido. De forma mais específica, com relação aos processos de desinstitucionalização, né, os caminhos percorridos para isso, eu vou sinalizar para vocês de modo mais prático alguns blocos de ações, né, que nós sistematizamos para poder desenvolver essas ações. Então, a gente partiu desse princípio do alinhamento conceitual e técnico da política antimanicomial, onde nós realizamos diversas ações para discutir a política antimanicomial, para discutir esses conceitos, para socializar essas informações e sensibilizando e desmistificando muitas questões
questões que estavam ali latentes de receios, de medos, de falta de informação ou de conhecimento sobre essa pauta. Com isso, a gente conseguiu então avançar para essa consolidação dos espaços coletivos de discussão e pactuação, e isso se dá a partir da formalização do CEIMPA, muito embora já existisse um grupo que vinha caminhando anteriormente dentro dessa perspectiva semelhante, mas também nosso gesto de levar essa pauta para os espaços de colegiados de gestores, como, por exemplo, a Comissão Intergestores Regional e a Comissão Intergestores Bipartite. Esse movimento todo nos permitiu também uma imersão no manicômio judiciário, né? Então, viver um pouco da rotina do manicômio judiciário, estar lá dentro, conhecendo os pacientes, olhando os prontuários, conversando com esses pacientes, para que nós pudéssemos, a partir dali, startar as ações necessárias para estabelecer esse diálogo, essa ponte com os territórios, com os municípios, com a rede de saúde mental desses locais, de assistência social, de cultura, de educação, de habitação, enfim, de um modo geral, das políticas intersetoriais que fossem necessárias. E aí, como falei, nós avançamos, né, para essa agenda de trabalho com a RAPS nos territórios, e com isso nós também fomos paralelamente estruturando normativas, documentos normativos e instrutivos para que nós pudéssemos formalizar e sistematizar todos esses fluxos que estavam organicamente, né, começando a acontecer. Com isso também, né, desencadeou o fortalecimento da própria RAPS, né, e aí teve todo um movimento do próprio Ministério da Saúde para fomentar qualificação, ampliação de equipamentos, mas também a própria gestão estadual comprou essa ideia e apostou também, por exemplo, na implantação de 3 serviços residenciais terapêuticos sob gestão estadual para que pudéssemos ter essa possibilidade de acolher pacientes egressos do manicômio judiciário que não tinham mais a possibilidade de retorno para os seus territórios de origem, seja por problemáticas relacionadas à violência, né, ou ameaças no seu local de origem, mas, sobretudo, na verdade, as dificuldades relacionadas ao rompimento total dos vínculos familiares e comunitários ou à não localização desses familiares dessa rede de suporte. E dentro dessa mesma esteira, a gente chega, então, nesse bloco da garantia de moradia, renda, inclusão social no processo de saída do manicômio judiciário. E isso se dá a partir da viabilização e regularização da documentação civil, dessa movimentação para que esses pacientes pudessem ser inseridos na concessão de benefícios socioassistenciais, como o BPC, Bolsa Família, e também, né, a inserção desses pacientes no programa de volta para casa, que é essa importante ferramenta, né, que vem a fazer jus, trazer esse caráter até indenizatório, como por vezes a gente diz, para essas pessoas que estavam há tanto tempo institucionalizadas nesses estabelecimentos manicomiais. E aí também a gente avança, né, para a inclusão de pacientes em processo de escolarização e acolhimento de pacientes em instituições que ofereçam essa nova perspectiva de vida. Com isso, a gente também tem a organização dos processos de saída dos pacientes do próprio manicômio judiciário, né? Então, a efetivação dessa saída com a pactuação a partir de atores estratégicos, né? E aí o CEIMPA, ele sempre se configura nesses momentos como um instrumento importante para esse diálogo ampliado, para a tomada de decisão, para a definição de fluxos e encaminhamentos dentro, né, dessas perspectivas que nós vamos conseguindo avançar. Também a gente tem, né, tido dentro desse processo de organização da efetiva saída dos pacientes do manicômio judiciário uma intervenção na hora da tomada de decisão dos juízes, né? Então, os juízes passam a consultar a equipe EAP de forma muito mais rotineira, de forma muito mais consistente, para ter a nossa opinião técnica sobre qual o melhor direcionamento a ser dado ao caso daqueles pacientes. Tudo isso no sentido de efetivar a desinternação desses pacientes, a sua desinstitucionalização e o fechamento do manicômio judiciário que nós conseguimos alcançar. Esse fechamento do manicômio judiciário se deu em 1º de outubro de 2024, né? Então, nós conseguimos aí honrar os primeiros prazos estabelecidos pela política antimanicomial, tendo conseguido esse feito, e tudo isso, obviamente, né, fruto também de muita decisão, né, de gestão, de muita pactuação, de muito diálogo, como vocês podem ver, né, nessa imagem que eu trago. Os espaços de discussão, de pactuação entre o Poder Judiciário, a gestão estadual de saúde e demais atores, para que tenha sido possível a gente conseguir implementar algumas ações. Nós, obviamente, celebramos bastante essa realização do fechamento do manicômio judiciário. Então, nós realizamos um evento, né, celebrativo, comemorativo desse momento, onde nós tivemos, inclusive, a presença da Daniela Arbex, né, que foi autora do livro Holocausto Brasileiro, que deu origem também a um documentário. E também nesse evento nós exibimos um documentário que foi feito, né, produzido
aqui a partir de um termo de cooperação entre os atores que compõem o CEIMPA e também as universidades, né? Então foi produzido um documentário bastante interessante sobre a história do espaço manicômio judiciário, as histórias de alguns pacientes que lá se encontravam e esse marco importante que foi o fechamento, a mudança de perspectiva, a virada de chave na vida dessas pessoas em alguma proporção. Aí também algumas imagens para retratar algumas das gravações que foram feitas para esse documentário, que foi exibido, mas encontra-se ainda em processo de algumas edições finais para ser feito um lançamento oficial. De um modo geral, né, alguns números que acho que podem ser importantes trazer para vocês, que representam um pouco dos resultados desse processo que nós trabalhamos, né? Então, nós tivemos 105 pacientes desinstitucionalizados do manicômio judiciário, e como vocês podem ver, né, apresento aí um pouco da distribuição do encaminhamento que foi dado a esses pacientes, e eu faço destaque, sobretudo, para esse número de 66 pacientes que foram acolhidos dentro do âmbito familiar e comunitário. Esse é um número bastante importante, que também nos orgulha, porque nós sabemos que construir o caminho de volta dessas pessoas para o seio familiar, para as suas comunidades, para os seus territórios, é o caminho mais difícil de se fazer. São muitas dificuldades, muitos entraves que são enfrentados, sobretudo na sensibilização, a reconstrução, o resgate desses vínculos. E nós conseguimos, de forma bastante expressiva, bastante importante, viabilizar com que mais de 50% dos pacientes que estavam no manicômio judiciário conseguissem esse retorno para o seu contexto familiar e comunitário. Outros 4 pacientes foram para instituições de longa permanência para idosos, 30 pacientes foram acolhidos em serviço residencial terapêutico de gestão estadual e 5 pacientes foram acolhidos em serviço residencial terapêutico de gestão municipais. Importante dizer também que, dentro dessa perspectiva, né, das desinstitucionalizações, dentro desse número de 66 pacientes, nós tivemos 5 pacientes que foram acolhidos em outros estados da federação. Então, nós também tivemos esse exercício de fazer diálogos, pactuações, articulações, construção coletiva com a RAPS de outros estados. E aí, de forma também bastante prática, alguns resultados mais macro, né, que nós conseguimos alcançar, né? O primeiro deles que eu destaco é essa construção de fluxos com o Poder Judiciário. Nós sabemos que, por vezes, essa relação entre o sistema de saúde e o Poder Judiciário é uma relação que enfrenta alguns tensionamentos, que deixa algumas rusgas, mas nós conseguimos aqui, através de uma rotina mesmo de diálogo, de conversa, de esclarecimentos mútuos, estabelecer essa relação de bastante expressiva de parceria e de construção coletiva, o que nos levou, então, a conseguir definir, né, bastante esses fluxos. Também a implementação e ampliação de serviços da RAPS, né, de alguma maneira, esse processo de trabalho, fruto da política antimanicomial, nos levou a expandir esses serviços, como, por exemplo, a implantação de 3 serviços residenciais terapêuticos por parte da gestão estadual de saúde. Também conseguimos apontar como um resultado bastante positivo a criação de uma rotina de execução de processos formativos. Então, já está na nossa agenda, né, de trabalho, já é orgânico ao nosso fazer no dia a dia, realizar alguns processos formativos, algumas oficinas onde nós possamos, né, sempre estar ampliando essa discussão, fomentando o debate, qualificando os fluxos, redefinindo os fluxos. Isso já é uma rotina. Além disso, também a estruturação de uma agenda de monitoramento e assessoramento aos municípios. Então, nós temos feito um movimento bastante importante de ir até os municípios, de ir até os territórios para gerar essa aproximação com as equipes, para gerar essa aproximação com os territórios, de forma que nós possamos ampliar essa interlocução e essa execução dos trabalhos. No mais, também tivemos essa consolidação do CEIMPA como canal de diálogo. O CEIMPA, como já ressaltei, reforço mais uma vez, para nós representa esse espaço máximo de diálogo, de discussão e de pactuação, e também o reconhecimento, né, dessa experiência, da experiência aqui do estado do Ceará, como uma experiência qualificada no processo de implantação da política antimanicomial. Isso também, para nós, acabou representando algo bastante positivo, importante, nos levando, inclusive, a estar em vários espaços, né, sempre demandado para vários espaços, para participar de discussões, né, como, por exemplo, essa que nós estamos fazendo aqui agora. Caminhando para o fim, né, desse momento de apresentação, eu trago mais algumas fotos para que nós não venhamos a esquecer jamais qual é o objetivo
máximo que nós temos dentro dessa nossa rotina de trabalho, que são esses momentos, são esses reencontros, são esses abraços, é o resgate desses vínculos, é a reestruturação de uma nova oportunidade de vida para essas pessoas e para essas famílias. Então, é nessa perspectiva sempre coletiva, de construção conjunta, de resgate, em que nós vamos trabalhando e construindo, né, esses novos cenários para a vida dessas pessoas. Aqui é uma imagem que retrata um dos serviços residenciais terapêuticos que foram implementados aqui no estado do Ceará, né, sob gestão estadual, sempre dentro dessa perspectiva mesmo de residência, né, de um lar, né, da casa dessas pessoas, tentando fugir sempre ao máximo dessa perspectiva de institucionalização. Um aspecto importante também que diz respeito a esse reconhecimento enquanto uma experiência qualificada, a experiência do Ceará também tem sido o chamamento que nós temos tido pelos espaços acadêmicos, espaços de construção do conhecimento, socialização do saber. Então, nós temos tido bastante demandados, né, pelas universidades, os programas de pós-graduação, os programas de residência multiprofissional, para que nós possamos levar um pouco dessa discussão, apresentar essa pauta, discutir as nuances dessa pauta e também apresentar um pouco das experiências que nós construímos aqui no Ceará. A gente tem tido o compromisso de aceitar 100% dos convites dessa natureza que tem aparecido, né, pensando sempre na perspectiva de que estreitar os laços, né, entre essas ações que acontecem no âmbito do executivo com os espaços da universidade é muito importante, né, sobretudo porque é também tanto é uma colaboração para a formação desses profissionais, como também acaba sendo um investimento para o fortalecimento e a consolidação da nossa própria pauta, né? Também, né, com isso a gente começou a ser chamado por outros estados para ir apresentar a nossa experiência, para ir realizar processos formativos dentro desses ambientes, né, desses outros estados, e isso também para a gente tem sido bastante gratificante. Participamos também dentro dessa perspectiva do projeto Nós na Rede, né, tendo composto uma das ações, né, previstas no escopo do projeto, né, que foi um videocast. Então, nós fomos lá conversar com o Marden, que está aqui também conosco nessa tarde, dentro de uma conversa bastante interessante, apresentando um pouco dessa experiência nossa. Por fim, eu gostaria de dizer que a gente tem uma característica muito peculiar nossa, né, que é a teimosia. A gente é teimoso. Então, tudo que a gente tem conseguido avançar, tudo que a gente tem conseguido construir aqui, não é absolutamente um passo de mágica, né? Nós enfrentamos muitos desafios, é uma pauta complexa, que tem as suas peculiaridades e que exige de nós, né, bastante resiliência, muitas vezes, mas, sobretudo, a teimosia é esse aspecto que nos instiga. Então, para finalizar, eu deixo como recado para todos, para todas, que sejamos teimosos, né? Aqueles que teimam, aqueles que são obstinados, que são insistentes, que são resistentes, para que nós possamos garantir que nós possamos defender as pautas que nos são importantes, que nos são caras, para que nós possamos estruturar ações que sejam importantes. E que a gente também não perca de perspectiva essa categoria que Paulo Freire nos apresentou, né? A categoria esperançar. Não é a esperança do gesto de esperar, né? Mas é a esperança que nos leva a nos levantar, ir atrás, construir, não desistir, levar adiante, juntar-se com outros atores para fazer de um modo diferente, e assim a gente conseguir construir talvez um mundo cada vez mais humano, mais igualitário, melhor de se viver para todos nós. Então, agradeço a oportunidade. Em um mundo onde a saúde é essencial, a informação e o acesso rápido fazem toda a diferença. O Núcleo de Telesaúde da UFMA conecta você, profissional de saúde da atenção primária, a uma rede de especialistas com recursos de tecnologia da informação e comunicação. Isso é feito por meio de serviços de teleconsultorias que capacitam os profissionais da APS para realizarem um atendimento qualificado. Por meio da plataforma Sofia, você tem acesso rápido a informações atualizadas baseadas em evidências científicas. Como funciona a Sofia? Primeiro, o profissional de saúde acessa a Sofia e insere sua dúvida na interface de teleconsultoria. O sistema verifica se a dúvida já foi respondida anteriormente no banco de dados da plataforma. Segundo, se a IA encontrar uma resposta adequada, ela sugere automaticamente o conteúdo ao profissional. Terceiro, se a resposta automática não atender às necessidades do profissional, ele pode optar por enviar a dúvida para um teleconsultor humano, seguindo o fluxo tradicional de teleconsultoria assíncrona. Quarto,
O profissional receberá a resposta diretamente na Sofia, podendo acessar a solicitação a qualquer momento. Após o fim da teleconsultoria, ela fica disponível no banco de dados para futuras consultas, podendo ser utilizado como referência para outros profissionais, aprimorando futuras recomendações. O telediagnóstico consiste na análise e interpretação de exames à distância, auxiliando profissionais de saúde no diagnóstico de pacientes. O Núcleo de Telesaúde da UFMA oferece teleeletrocardiograma e teleretinografia. Por meio da oferta nacional de telediagnóstico do Ministério da Saúde, os teleeletrocardiogramas são realizados em parceria com o Hospital das Clínicas da UFMG e as teleretinografias em parceria com a UFG. Como aderir ao serviço? O município solicita o serviço. É preciso ter aparelhos e estrutura compatíveis para a realização do exame. A equipe técnica do Telesaúde irá fazer a implantação, configurar os equipamentos e treinar a equipe local. Uma vez implantado, o serviço está pronto para ser utilizado.